Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, a terra geme. Uma palavra de aconselhamento, uma palavra para uma reflexão. Reflexão é uma análise profunda. Obrigado, pastor Oséias, seu apoio ministerial, por me confiar essa oportunidade, e a igreja, pelo amor, consideração e respeito em me ouvir. Podem sentar-se, por favor. Eu havia preparado uma outra mensagem, e a minha teóloga, conversei com ela, ela disse, olha, eu não quis te contrariar, mas olha o título do culto, adoração e gratidão. Você não vai se afastar desses valores extraordinários para nós, adoradores, para nós que somos privilegiados, porque somos agraciados de Deus. Daniel, ele estava perturbado de alma por conta de revelações e visões, mas estava orando. De repente, Gabriel chega, Daniel, quando tu começou a orar, já recebi uma ordem para vir falar contigo. Primeiro, eu quero te dizer, Daniel, que tu és muito amado. Tu és muito amado. Noé, Jó e Daniel. Ezequiel 14:14. Os três homens que Deus os considerou os mais justos da terra. E nós, como estamos diante dos olhos de Deus. Deus está lá na sua colina, mas de lá Ele está nos olhando a cada um de nós. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. E nós, às vezes, não atentamos para o valor que Deus nos deu. Somos menores do que os anjos, mas temos de Deus poder, temos de Deus autoridade. Salmo 8, verso 6. Nós somos as testemunhas, únicas testemunhas de Deus na terra. Não há duas igrejas, só há uma igreja. E que nós façamos parte desta igreja. Esta é uma mensagem para uma reflexão. Mês de dezembro, mês de passar régua, mês de balanço. Mês de balanço. Qual é a minha classificação como crente diante de Deus? Os hinos, só de adoração e gratidão a Deus. Só de reconhecimento da sua santidade, da sua soberania, da sua grandeza. Deus. Moisés perguntou, Senhor, em nome de quem, como é que eu vou me apresentar diante de Israel para liderá-los, para sairmos do Egito? Lidar com cabeças de escravos não é fácil. Deus disse, diga que o eu sou, só. O eu sou foi quem te designou. Quem nos designou foi o eu sou. E nós muitas vezes não temos autoridade para usar a nossa autoridade, porque a nossa intimidade com Deus é quase zero. É quase zero. O cronista, 1
primeiro livro de Crônicas 29:11, Davi. Era o momento do recolhimento de ofertas para a construção do templo. Davi diz: teus são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Criador, é o reino, tu estás acima de tudo. E nós? A terra geme, e os culpados pela dor que a terra está passando. Nós. 7 bilhões e alguma coisa, todos, não há vítima, todos, de alguma forma têm contribuído, de alguma forma. A nossa adoração a Deus não deve ser apenas de rotina. Apenas de rotina. Eu tenho hora que eu fico envergonhado da minha oração. Não consigo sair da minha oração rotineira. Mas falar com Deus, com grande eu sou. Onde está a minha espiritualidade, a minha confiança diante do meu Deus, para que eu possa criar um ritual que nasça lá na minha alma, não na alma do meu irmão, não na minha alma. Um ritual sagrado, um ritual contínuo, um ritual de devoção, de amor, de fé, de reverência e de sensibilidade espiritual. Mecanicamente, Deus está, olha, até aqui. Inteligência artificial está nos sufocando. A máquina nos sufocando. A igreja não foi instituída para ser manipulada por máquinas. Porque a igreja trabalha com pessoas. Na bonança e na escassez. Rotina, repetição, monótona. Nós apenas nos maquiamos, passamos uma maquiagem, mas as manchas permanecem. Vamos permitir que a nossa alma se manifeste, que a nossa alma produza aquilo que realmente cada um de per si internamente sente. Quando nós adoramos a Deus, expressamos nossa submissão e o respeito ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há nenhum outro ser mais respeitoso do que Deus. Do que Deus. Lúcifer, olha, estava criando uma organização para se sobrepor a Deus. Deus foi respeitoso. Isso é um direito que ele tem. Ele está usando o arbítrio que eu dei a ele. Eu vou apenas, na hora certa, tomar a minha providência. A adoração a Deus é um ato de respeito ao Criador. Um princípio que tem que estar presente em nossas almas. Almas de fiéis, servos de Deus. Princípio é uma regra de conduta.
princípio. É um presente que Deus nos permite assimilar na qualidade de adorador. Quando adoramos o Pai, demonstramos apreço, damos glória ao seu nome. Apenas reconhecemos que a glória é dele, nós ratificamos. Nosso culto racional, ele tem que ser 100% voltado a Deus. Excepcionalmente, nós, dentro de um culto racional direcionado a Deus, fazemos menção, homenageamos um servo de Deus, mas sem tirar da mente que todo culto é para Deus. O lugar é santo. O lugar é santo. Todos nós temos uma espécie de lacuna na alma. Todos nós, tem hora que, olha, essa abertura na minha alma quase me leva à morte, morte espiritual. Carência da presença de Deus. No livro do pregador, Eclesiastes 3:11, está escrito: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo forte. Eu tenho um compromisso assinado com Deus. Se for para mim, por alguma razão, perder a salvação, que Ele me recolha antes da perda da minha salvação, porque Deus, Ele é para mim o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou. Paulo foi quem disse isso, e eu acompanho o apóstolo Paulo. Eu tenho um compromisso com Deus. Com Deus. Tu és o Deus do meu passado, Tu és o Deus do meu presente, Tu és o Deus do meu futuro, sobretudo Tu és o Deus da minha eternidade. Deus da minha eternidade. A sabedoria e a justiça são características de Deus. Sabedoria e justiça. Deus Elohim, o Deus que criou bilhões de galáxias e cuida de tudo que foi da sua criação, que está internamente e externamente. O elevadíssimo juiz em honra, domínio e glória. Paulo escreveu: quão sondáveis são os seus juízos. Romanos 11:33. Quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, que poder de discernimento extraordinário. Vai lá na nossa mente e analisa os nossos pensamentos e analisa as nossas intenções, e Ele conhece, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe com cada um de nós quem nós somos, se somos crentes, bem-intencionados, ou crentes apenas aproveitadores. O salmista Davi, ele chamou a atenção da sua própria alma. Davi chacoalhou a ele próprio. Alma, vamos considerar os efeitos gloriosos que Deus tem dispensado
a mim. Deus tem sido favorável a mim. Benefícios sem contas. Em forma de louvor e gratidão, Davi canta. Davi proclamou publicamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi falou por ele e falou por nós, nos deixou nos anais da Bíblia essa recomendação. A tua bicicleta é muito simples para o teu eu. Bendiga a Deus que te deu uma bicicleta. Só assim tu chegarás a um carro novo. A reclamação do crente, ao invés de abençoá-lo, lhe leva a agravar a sua situação diante de Deus. Vem a murmuração, a blasfêmia. Davi dizia: use de gratidão para com Deus, agradeça ao Pai pela graça do perdão. Graça do perdão. Deus perdoar a pessoa como eu. Graça, graça, graça. Ele sabe, inclusive, as tuas iniquidades. Hoje o mundo está doente por conta do excesso de cometimento da iniquidade. O amor entre nós. Jesus, no seu Apocalipse, de Mateus 24, 51 versículos, ele não fala para os de fora, ele fala para os crentes, fala para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, não de todos. Quando nós fazemos menção a Israel, nós temos que ter em mente que não é para todo Israel. A igreja, há um remanescente de santos e santas mulheres de Deus, homens e mulheres, que são para Deus intocáveis, porque Deus os tem como muito amados. A palavra ela vem como exortação para aqueles que estão começando a trilhar caminhos paralelos. Lembra-se que é Deus quem cura as tuas enfermidades, te coroa de benignidade e de misericórdia te faz saudável e próspero. Irmãs e irmãos, chame Deus para o seu café da manhã, para a mesa do seu almoço, do seu jantar, no seu trabalho. Tenha um particular com Ele: Senhor, eu não aguento mais ver o meu vizinho espírita, o meu vizinho com carro zero, e eu com a moto que, olha só, misericórdia dos céus. Alguma coisa está errada, Senhor. Deus vai dizer, Deus vai te revelar: o erro está em você. O erro está em você. O erro está em você. Um alerta aos prudentes e precavidos. A crente que não é prudente, a crente que não é precavido, antes de orar, a recomendação: vigiai, sejam precavidos até para orar. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Salmo 147, 6. Abate os
odiosos, os soberbas. Isso é iniquidade. Tem crente que Deus não pode ajudar, porque se ajudar, ele se ausenta da igreja, ele passa com o carro em cima do seu próprio irmão. Fomos concebidos à imagem, conforme a semelhança do Todo-Poderoso, porque somos a manifestação da sua glória. Temos que ser um exemplo dentro de casa, em torno da nossa casa, onde trabalhamos, onde estudamos. Exemplo. Fomos nomeados por Deus. Temos condições, sim, de refletir o caráter de Deus, porque temos conhecimento e intimidade com o nosso Deus. Intimidade com o nosso Deus. Uma orientação extraída de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, que nos chamou por sua glória e virtude, somos participantes da natureza divina, somos da substância, havendo escapado da corrupção e concupiscência que há no mundo. Nós. Miqueias profetizou uma palavra de afirmação, uma palavra de aprovação em nosso favor. Ele te declarou, ó homem, aqui é a espécime humana, homem e mulher, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com Deus. Humildemente com Deus. O Senhor nos pede apenas o que é da nossa obrigação. Amem as pessoas com justiça, exerçam a misericórdia, caminhem humildemente. Deus se alegra com o justo, porém abomina a injustiça. Vamos fazer a diferença. É uma obrigação nossa, fazemos a diferença, somos o povo do caminho, estamos sendo vistos. Pecado coletivo, Provérbios 14, 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Eu ouvi uma entrevista de uma moça que trabalha com um funcionário da embaixada da Espanha na Tunísia, e ela recomendou ao repórter, não permita que na Tunísia vejam essa entrevista, porque eu me revelei aqui como brasileira e cristã. E aqui na Tunísia, eles têm os brasileiros, que se dizem cristãos, como profanos. Se arrombam a um país de maior contingente cristão, mas vai assistir um carnaval no Brasil. Vejam de a mocidade, excetuando-se a igreja, quais são os bailes que elas produzem. Vejam a pobreza no Rio, a serviço de quem eles estão. Deus, o
o Brasil uma vergonha. A nossa imagem lá fora uma vergonha. Irmãs e irmãos, nós estamos em guerra. O anticristo, ele antecederá a volta de Cristo. O momento é do anticristo. Os que resistirem, escaparem, serão salvos. Os cristãos, é tempo de reflexão. Ser cheio do conhecimento geral não significa que a pessoa seja inteligente e sábia. A inteligência pode ser usada para coisas boas e ruins. Os presídios estão cheios de pessoas inteligentes, mas pessoas impiedosas, cruéis, os maiores falsários, porque não são sábios, são inteligentes, mas não são sábios. Fui ao presídio feminino atender uma solicitação. Pastor, eu era a líder da mocidade, mas me faltou sabedoria ao namorar uma determinada pessoa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Faltou temor. É a nossa ciência, a ciência do santo. É a nossa prudência, a prudência dos santos. Prudência fala de salvação. Prudência fala de habilitação para ensinar. O crente que não é prudente não pode ensinar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Oséias 6,3, partilhar. Como a alva. Uma colocação meio que genérica, que vai clareando como alva, vai clareando mais e mais, daqui a pouco, o meio-dia, o sol está. Conheçamos a Deus. Conhecer a Deus não é a mesma coisa que ouvir falar de Deus. Há muitos crentes que, de janeiro a dezembro, eles vêm à igreja, ouvem falar de Deus, mas não tem experiências com Deus, não conhece Deus na condição de seu Pai, de Abá, Pai, Abá, Deus, Pai. Crente superficial. Ser um crente conhecedor, cheio de experiências com Deus, ele tem que ser amigo do Espírito Santo de Deus, amigo do Espírito Santo, aquele que se ajoelha ao nosso lado e com gemido inexprimível nos ajuda nas nossas tribulações, nas nossas lutas, quando nos falta explicação para nos justificarmos diante de Deus. Conhecer a Deus é ter convicção da salvação. Estes ouvidos, ouviu recentemente, pessoa que o pai foi professor por 52 anos na escola bíblica dominical, ele foi professor também, ele é um crente cheio de Bíblia, mas me disse, eu não tenho muita certeza, muita convicção deste processo de salvação. Crente cético. Crente que está se pregando, ele está duvidando, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Se te faltar fé, meu amado irmão, minha amada irmã, tu estará desagradando a Deus. Estará sendo uma peça contrária ao aquecimento do teu irmão que está ao teu lado. Sem fé é impossível
É impossível se agradar a Deus. Conhecer a Deus é ter experiências de bênçãos em seu currículo existencial. Eu posso dizer que eu sou um amado de Deus. Já passei pelo corredor polonês mais de uma vez. Inimigos dos dois lados. E eu passei milagres extraordinários. O carro capotar, não da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas até o macaco do carro preso voou pelos ares. Este jovem aqui desmaiou quando ele viu. Ele disse: acabou-se meu sogro e minha sogra, a minha cunhada, o meu cunhado, a minha sobrinha, morreram todos. Liguei. A netinha falou: mamãe, cadê a minha boneca? A boneca dela estava sem as pernas e sem os braços na estrada, só o corpo. Só o corpo. Eu vinha correndo por conta do culto de ceia. Culto de ceia, não podia perder. Vinha de Goiânia, não podia perder. Temos que ter autoridade para falar em nome de Jesus. Autoridade. Não é sermos autoritários, não. É autoridade que sai da alma. As pessoas, só o tom da voz já encanta, já aproxima. Quero te ouvir mais. Irmãos, o pecado danifica a mente, mas a mente do pecador. O pecado danifica a mente do pecador. Vamos nos lembrar que o pecado retira da alma do crente o interesse pelo sagrado culto de Deus. O pecado. Pelos louvores, pela genuína adoração, pela gratidão e pela comunhão congregacional, o pecado afasta o pecador. Adorar o eterno Criador dos céus e da terra, ouvir a sua palavra e ser tratado por Deus como filhos, é um privilégio para poucos. A oscilação espiritual desequilibra nossos valores, corrompe o nosso caráter. Ora cremos, ora não cremos, ora obedecemos, ora contestamos. Que crente é este? Estamos presenciando muitos crentes sem rumo, desmotivados, sem credibilidade e sem padrão de cristão. Pastor Oséias, é uma expressão que está se usando agora, os desigrejados. Desigrejados, nenhuma igreja, quando o crente começa de igreja por igreja, acabou-se. Crentes desvanecidos, espiritualmente frios, crentes desigrejados, pessoas sem rumo certo. Chegou a hora de transformar nossos erros em acerto, nossas lágrimas em sorrisos, os nossos fracassos em vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso porque Deus é quem me dá forças, discernimento, coragem para estudar 14 horas, 12 horas, trabalhar doente. Deus. Porque essa é a lógica quando nós estamos precisando de melhorar as nossas finanças. Deus não ignora o pecado. Deus não ignora o pecado nem do crente. A igreja, ela está sob julgamento. 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento
pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Segundo as Escrituras, a família é fundamental para instruir e capacitar a pessoa para os diferentes aspectos da vida. A família está sob ataque moral. O maligno está procurando destruir as famílias, os lares. Quanto mais alicerçado, quanto melhor alicerçado, mais estável for. Conheço lar tão aplicados que o dono da casa construiu um lugar, um anexo só para as suas orações. Mas o pecado é forte. Satanás não brinca. Esse confronto é escatológico. É instituidor da família sendo atacado pelo seu inimigo. O inimigo não está atacando a família pensando primeiro em mim, não, primeiro em Deus. Como envergonhar Deus? Como fazer com que os vizinhos desacreditem da mensagem do Evangelho, da mensagem que eu preguei, dizendo que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda o status da pessoa. Esse impasse moral possui fundamentos espirituais, pois o mundo abraçou a Satanás. O mundo abraçou a Satanás. Ao desconstruir a família, Satanás consegue desconstruir a esperança dos filhos, em primeiro lugar, depois dos próprios pais. Por isso, a batalha pela fé entregue aos santos também inclui o cuidado e a proteção por famílias basicamente alicerçadas. A palavra de Deus recomenda: seja temente a Deus, monitore a tua alma. Cuidado com a profanação do sagrado. Há muitas casas de crentes que a mistura está descaracterizando o lugar onde o reino de Deus tem que estar instalado, que é nas nossas casas. As nossas casas são sagradas. As nossas almas são consagradas. Muito cuidado com os teus relacionamentos. Eles te levarão para caminhos bons ou caminhos maus. Vivemos em um tempo competitivo, precisamos depurar a nossa mente e, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos converter em verdadeiros santos, santificados, separados. Somos pessoas de padrão bíblico confiável, almas sagradas que refletem a luz de Deus. Isso é resultado do Evangelho de Cristo Jesus. Somos instrutores domésticos que não podemos falhar, nós pais, nós avós, instrutores que não podem falhar. As nossas falhas, elas desencadeiam coisas ruins dentro de casa. Vamos entender que a lógica da criação dos filhos e dos netos nos tempos atuais são diferentes do modelo que o meu papai usou para me criar, que os papais aqui foram criados. A lógica hoje é outra. A tecnologia está transformando o ser humano. A tecnologia está transformando o ser humano, está dando autoridade para a individualização das pessoas.
individualização das pessoas, desagregação, distanciamento das famílias. Hoje não basta exigir dos filhos obediência e respeito, temos que justificar nossas ponderações. Quando eu falava, meu filho ouvia, mas chegou um dia que eu ouvi dele. Ele disse para mim, ele disse também para minha esposa, muitas coisas não dão certo porque vocês interferem nas minhas decisões. Papai, seja mais relevante. Papai, seja virtual. Essa é a resposta de hoje. Seja virtual. O virtual está cozinhando as mentes dos nossos filhos. O virtual é aquilo que parece, mas não é a materialidade. Aquilo em abstrato. Deus está sendo colocado de lado. São os efeitos práticos do anticristo, reflexos do anticristo. Vamos admitir que filhos afastados da igreja não são filhos rebeldes e nem incrédulos. O descuido e a falta de cuidado, às vezes, nos surpreende. Descuidos, falta de cuidados. Nossos filhos detêm a boa semente, semeada em boa terra, e ao cheiro das águas brotarão e darão ramos como planta viçosa. Jó 14:9. Nossos filhos, vamos crer, nós pregamos que a semente do Evangelho não morre. Na parábola do filho pródigo, o nosso amigo e preletor do domingo passado, ele, na passagem da parábola do filho pródigo, leiam essa parábola. Quem saiu de casa foi o filho crente. O filho crente. Os crentes também erram, se equivocam. O filho crente foi quem disse: papai, eu quero o que me pertence, porque eu vou para a Inglaterra. Papai nunca perguntou o que seu filho estava fazendo. De repente, o filho, ele disse: é o meu filho. É o meu filho. O filho que aparentava ser o crente. O filho revoltado, indignado, enciumado. Eu, que sou o exemplo nesta igreja, o pastor não olha para mim. Agora esse que é o crente saiu e o crente voltou. O que não era crente não aceitou nem o convite para entrar na casa do Pai. São lições para nós, lições para nós. A sensibilidade espiritual e diligência nas decisões domésticas são fundamentais para o nosso sucesso em família. Vamos nos aproximar mais de Jesus e da família, ser mais tolerantes e amigos dentro e fora de casa. Humilde, filho pródigo, juízo de valor, o presunçoso que ficou dentro de casa. Juízo de valor, quem sou eu, quem somos nós, para fazer nenhum juízo de valor em nosso favor. Vamos viver mais coladinhos dos nossos cônjuges, coladinhos dos nossos filhos. Vamos nos abraçar mais, vamos nos beijar mais, vamos nos afagar mais. Tolerância zero contra a mentira. Crente mente muito. Crente, para fazer um negócio, ele faz, olha, um sorriso de orelha a orelha, assim.
É Deus que está nesse negócio, mas a hora que a promissória vence, que o boleto chega na sua... Aí ele começa a procurar defeitos no que ele comprou. Estive na América, comerciante americano que não quer vender para brasileiros, mesmo os crentes. Antes da festa, ele compra o vestido, ela compra o vestido e ele compra o terno. Depois da festa, vão levar para a loja, porque não gostaram da cor, não gostaram, se quer mais lá. E a loja é a legislação. Vamos tornar as nossas casas em lugares aprazíveis, nossos corações moradas do Espírito Santo. Assim sendo, vamos ser aplaudidos pelos vizinhos e aprovados pelo Pai. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça melhor do que riqueza, e o ouro, a graça. Deus não visita e nem convive com pessoas briguentas ou desqualificadas. Cristão não confiável e sem referência, nem adorador, muito menos grato a Deus. A gratidão entre nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, a adoração sincera, nos faz mais íntimos de Deus, e com as pessoas quebra barreiras e combate as indisposições da alma. Gratidão é o nosso reconhecimento público diante de Deus e das pessoas, que somos felizes e satisfeitos com Cristo. Vamos cantar como cantou Davi: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Escudo, a proteção. Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. E amém.